Então vamos com Fernanda Manhota, porque apesar de toda essa explicação sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos, ainda ficam algumas dúvidas. Na verdade, Fernanda, é entender os motivos que levam a algumas definições aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, por que a eleição é numa terça-feira? Por que a apuração demora tanto, Fernanda Manhota? A gente está aí pensando em dias, acompanhando o voto a voto aqui nos Estados Unidos. E também, o que a gente pode destacar com relação a essas cédulas de papel que ainda são usadas por aqui? Pois é, Carol, se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre a eleição americana é que os americanos são apegados à tradição. Não à toa eles têm a mesma Constituição desde a Revolução Americana, né? E isso explica muita coisa. A votação acontece numa terça-feira por uma justamente convenção da tradição. Originalmente, o que se tem notícia é de que, em função da economia rural da época em que esse processo começou, a ideia era garantir que o dia da eleição não pegasse um domingo, que era dia religioso, que tivesse condições de garantir que as pessoas viajassem muitas vezes pelo país para que elas pudessem votar. Então, a segunda-feira é o dia da viagem e terça-feira, portanto, seria o dia da votação. Novembro, porque ainda é o período em que o inverno rigoroso não chegou em boa parte dos Estados Unidos e também porque coincide aí com os períodos que não concorrem com colheitas. Então, é uma explicação, digamos, anedótica, mas histórica. Em relação às cédulas de papel, em relação às regras que às vezes levam para dias, né, para apuração, isso também tem a ver com regras de cada um dos estados. Aqui o sistema federativo, ele preserva características de muita autonomia e independência de cada um dos estados. Então, cada estado tem o direito de escolher como vai fazer e também o direito de fazer a sua própria apuração. Tudo isso, muitas vezes, atrasa um pouco essa contagem. Lembrando que a gente está falando de um país que tem 4 fusos horários, né, enquanto as urnas já estão fechadas aqui na costa leste, lá do outro lado, na costa oeste, ainda estão votando. Então, muitas peculiaridades, Carol. E claro que eu e Fernanda Manhota vamos acompanhar tudo de pertinho. Daqui a pouquinho, né, Fernanda? Vamos nos encontrar no local de votação aqui em Washington, D.C. As urnas abrem às 7 horas da manhã, horário local. Agora são 6 horas e 41 minutos. Portanto, daqui a pouquinho é numa igreja presbiteriana, né, Fernanda? A gente se encontra lá. É isso, Carol. Estaremos lá, vamos mostrar o movimento, conversar com algumas pessoas, sentir o clima por aqui. Combinado, então. Fernanda Manhota, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no CNN Novo Dia, trazendo sempre muita análise na programação da CNN Brasil.